irmão. É isso aí, meu irmão. Jesus continua te usando para encorajar muita gente. Quero te convidar a sentar e nós queremos hoje refletir na palavra de Deus, num capítulo que tem uma parábola muito conhecida, uma das mais conhecidas da Bíblia, e é nessa parábola que eu queria que você estivesse refletindo comigo. Quero compartilhar o que o Senhor tem falado comigo nessa parábola, que é conhecida. Na minha Bíblia, ela é a parábola do filho perdido, mas ela é mais conhecida como a parábola do filho pródigo. Então nós vamos lá para Lucas 15, e eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia, então, para nós lermos juntos. Abrir ou acessar, né? Então, lá em Lucas 15, irmãos, eu queria começar fazendo um parênteses, que é o seguinte: a gente tem... se a gente abrir as notícias, a gente vai ver que o nosso mundo está precisando de ajuda. Se você abrir as notícias, você vê que o nosso mundo precisa de ajuda. E, meus irmãos, eu quero garantir para vocês que a melhor forma de ajudar não é nós tentando destruir alguma coisa, destruir algum grupo, destruir alguma... Nós precisamos fazer com que o reino de Deus cresça. É esse o trabalho. A cultura do reino de Deus alcance as pessoas. Nós possamos ajudar as pessoas a entenderem quem é Jesus, o quanto há de poder no nome de Jesus e que a satisfação verdadeira está em Cristo. É esse o nosso trabalho como igreja, irmãos. Então quero te encorajar a você pensar sobre isso durante essa mensagem, porque nós vamos falar exatamente sobre essa questão, sobre como nós precisamos andar acima dos conceitos da cultura desse mundo, para que assim nós estejamos não só experimentando essa graça, mas podendo passar adiante também. Mas eu queria, meu irmão, que você guardasse o título dessa mensagem. Isso é isso que tem andado no meu coração na última semana. Essas duas palavras fizeram muita diferença na minha vida, e eu tenho certeza que vão fazer na tua, que é contentamento e superação. Contentamento e superação. Parece que é um paradoxo, né? Porque o sujeito que está contente, parece que ele fica acomodado em viver uma superação. Não, é o contrário. Nós precisamos do contentamento para no reino de Deus superar, avançar, viver realidade superior. Então eu quero te convidar a você ler comigo, lá em Lucas 15, a partir do 11, um pedaço dessa parábola do filho pródigo ou do filho perdido, que diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. A palavra pródigo, se você procurar no dicionário, ela significa esbanjador. Então, ele era o filho esbanjador, filho que resolveu botar tudo fora, né? Mas, irmãos, eu acho que ele está mais para filho perdido do que para filho esbanjador. Porque, você sabe, a gente precisa fazer uma pergunta para esse texto. A pergunta é a seguinte: por que esse filho, o filho mais novo, tomou essa decisão de sair e depois ter que viver todo esse problema que ele viveu? Mas por que ele tomou a decisão lá no início de sair? A resposta é um falso conceito de satisfação. Ele tinha um pensamento errado sobre o que era satisfação, sobre aonde ele ia encontrar a satisfação. Ele estava ali, perto do Pai, mas ele entendeu errado aonde ele poderia encontrar satisfação. Mas agora, meus irmãos, a gente precisa entender uma coisa: a sociedade está cada vez mais nos encorajando a nos tornarmos orgulhosos na presença do Pai. A olharmos para o Pai e dizer assim: tu está errado. Deus, tu está errado. A Bíblia está errada. Deus, tu não sabe administrar as coisas. Tu deixa as pessoas sofrerem. Tu fazes tudo errado. Orgulho diante de Deus, meus irmãos, é uma pregação
da nossa sociedade atual. É uma pregação. E isso faz o quê? Que a gente se distancie de Deus, a gente discorda do jeito que Deus faz as coisas. E essa é a história do filho mais novo. Ele olha e diz assim: já que tu não administra bem isso aqui, e tu não morre de uma vez, né, então me dá a minha parte da herança aí, que eu vou fazer uma administração melhor do que a tua. Então, irmãos, a gente precisa ter esse cuidado com o falso conceito de satisfação. Agora, uma outra coisa importante, irmãos. Onde ele acreditava que ia encontrar satisfação? No mundo. E essa palavra aparece na Bíblia em outros momentos. E Deus quer facilitar a conversa dizendo o seguinte, lá em 1 João 2, 15 a 17. Não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Agora, irmãos, aqui está fazendo uma coisa bem clara, bem didática. Só tem duas opções de vida, com o Pai ou com o mundo. Foi claro, foi didático. Só tem o mundo e o Pai. Aquele que ama o Pai, odeia o mundo. Aquele que ama o mundo, odeia o Pai. Então, irmãos, a gente precisa fazer um upgrade, uma melhoria no nosso conceito sobre isso aqui é do Pai ou é do mundo? Ah, é do mundo, então vou me afastar. Então, esse conceito de o que é do mundo e o que é do Pai precisa se aprimorar na nossa mente, para que o nosso conceito de satisfação fique cada vez mais real e não falso, e não uma ideia mundana que eu acho que é satisfação e, na verdade, está me afastando do Pai, né? Então, irmãos, queria que vocês guardassem 3 verdades importantes que a gente pode aprender com esse texto sobre isso. A primeira é que nós somos chamados para superar o mundo pela confiança em Jesus. Como assim superar o mundo? Nós vivemos num patamar, numa realidade superior, uma realidade superior ao que o mundo, ao que a humanidade oferece para nós. Então você foi chamado para superar o mundo. Como assim? Para você viver numa realidade que é muito melhor, mas para isso você vai ter que se desviar das propostas do mundo. Então tem essas duas questões na superação. Eu superar, não me envolver, não me deixar fascinar, e aí então viver num nível superior. Numa realidade superior. Então, e essa superação só vai vir como? Se eu confiar no Pai. Eu parar de querer decidir o que eu preciso, o que eu não preciso, o que satisfaz, o que não satisfaz, e eu olhar para o Pai e dizer assim: faz o que tu achar. O que tu achar que é bom para mim, é isso que é bom. E, irmãos, a gente começa a olhar alguns textos na Bíblia que dizem: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quem está com Deus está com tudo resolvido. Mas às vezes a gente não confia nisso. A gente diz: está tudo cooperando para o meu bem, mas está me faltando aquilo, mas eu precisava ter aquilo, mas eu estou insatisfeito por causa disso. Entenderam? A gente precisa voltar a nossa confiança mais para Jesus. E se a gente for sincero, irmãos, todos os dias a gente falha um pouco nisso, porque a gente acha que a gente está ruim, a gente está mal, a gente está focado no que não está dando certo. E a gente precisa voltar a confiar no Senhor. Para viver essa realidade superior, precisa de fé, precisa de ouvir e confiar no que Ele está dirigindo a nossa vida para viver. E, irmãos, o cristão, então, ele é chamado para viver, ou para ser diferente, separado para Deus. Esse é o conceito de santidade, né? Para viver uma realidade superior. E aí você olha lá, nós estamos fazendo ali no WhatsApp, nas leituras do WhatsApp, né? A leitura de Números. E você olha lá em Números, Deus orientando o povo a fazer um monte de coisas, totalmente diferente dos outros povos. E algumas coisas não têm um grande motivo por trás, assim, tem um motivo de higiene, ou um motivo, sei lá, de saúde. Não tem um grande motivo. A gente vê, por exemplo, listas de coisas que as pessoas podiam comer e coisas que elas não podiam comer. Tá, mas por quê? Qual é o motivo por trás? O motivo é: eu quero que vocês sejam diferentes dos outros povos. Quero que vocês tenham uma cultura diferente dos outros povos. Esse era o motivo. E, irmãos, Jesus continua nos convidando para sermos um povo diferente.
um povo que não anda na cultura local, um povo que anda numa outra cultura. As pessoas vão achar estranho? Vão. Eles sempre acharam o povo de Deus estranho. E vão nos achar estranho, porque a gente não vai agir como todo mundo. Mas é um preço que a gente precisa estar disposto a pagar. A gente não vai viver as mesmas coisas que dizem que é satisfação aqui na terra. Não vamos viver. Nós vamos viver. E essa determinação de ser separado como Deus quer, essa confiança na administração dele, é que vai me levar a desfrutar o que o Senhor para mim. Se eu achar que não é uma boa administração, eu vou fazer o mesmo caminho que o sujeito já fez aqui e a gente sabe que não dá bom, meus irmãos. De dizer, não, estou administrando muito mal, vou pegar as coisas aqui e que tu me der e vou administrar do meu jeito, vou encontrar a satisfação verdadeira e aí depois estão lá com os porcos, vai para o fundo do poço e tem que voltar atrás. Então, mas essa é uma parábola para nos ajudar a pensar sobre a administração de Deus em nossa vida. Então, o mundo está vendendo essa cultura de orgulho diante de Deus, que vem junto com uma cultura de ingratidão. Mas é interessante, irmãos, que o mundo oferece coisas que diz que é satisfação, mas são coisas inúteis, não melhoram a nossa vida em nada, é pura ilusão, e é isso que conta a história. Ele foi para lá, gastou tudo, e aí volta dizendo, foi tudo uma grande burrice. Agora, irmãos, querem ver uma coisa? Como é problemática essa questão da insatisfação? E vocês vão perceber que, assim, sem muito esforço, a gente percebe isso na nossa sociedade. As pessoas estão muito focadas na murmuração, na reclamação, principalmente no falar mal, na maledicência, que Deus disse que a gente não deveria praticar, né? Então, se você quer se identificar com alguma pessoa, é só você estar andando na rua ali e você falar mal de alguma coisa. Você fala mal da rua ali, mas a rua aqui está muito ruim, né? Está ruim, é até buraco, não sei o que. É mesmo, essa rua aí está bem ruim. Pô, gostei, hein, meu, estou contigo, hein, eu vou me associar contigo. Hein? Tu fala mal das coisas, né, cara? Tu reclama, né? Então a gente se ajuda para reclamar, para focar no que está ruim, né? Então, irmãos, a gente tem uma sociedade que está dedicada. Se você vai na internet, poucas pessoas estão lá para encorajar alguém, estão lá para dizer, é ruim isso aí que está fazendo, é péssimo. Irmãos, a gente está numa cultura de focar no que está ruim, de focar na insatisfação, de focar no que está mal. É uma cultura. Quando Deus está dizendo, olha, vocês precisam viver uma outra cultura, a gente precisa levar a sério, irmãos. A gente precisa levar a sério. A gente precisa levar a sério a cultura de, eu estou com Jesus, eu preciso confiar em Jesus, eu preciso entender o que Ele tem para mim e me contentar, entendendo que se Ele tem isso para mim, se eu entrego a minha vida todo dia nas mãos de Jesus, e é isso que eu tenho hoje, então eu vou agradecer, eu vou viver um contentamento, eu vou entender que Ele está administrando bem essa questão. O texto lá de Lucas 9, um pouco antes, né, diz... É bem conhecido também, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E aí 2 semanas atrás, o pastor Marco veio aqui dizer, muito sabiamente, que essa cruz que a gente precisa carregar, que a gente precisa superar, são as tentações, esse é o preço. São os convites, é a cultura que nos convida, que nos impõe a nós sermos pessoas que falam mal, pessoas insatisfeitas, pessoas que buscam a satisfação nos lugares do mundo e não do Pai. A gente precisa superar essa cultura local para viver uma cultura superior. Essa é a cruz que eu preciso carregar todo dia. Eu preciso me acordar de manhã e dizer, eu sou do Pai, eu não sou do mundo. Eu sou do Pai, eu sou do mundo. E eu vou confiar no Pai hoje. Eu não vou ir atrás do que eu quero. Eu vou perguntar para o Pai o que Ele tem para mim. E eu vou confiar nisso, eu vou ficar firme nisso. Eu não vou dar uma de rebelde. Então, é dia após dia tomar sua cruz, dizendo, não vou atrás das propostas. Eu vou ficar com o Pai hoje. Mais um dia que eu vou ficar com o Pai. Irmão, sabe qual é a coisa interessante sobre essa parábola? É que ele tinha um outro filho, o pai tinha um outro filho. E sabe qual era o problema do outro filho? O mesmo, insatisfação. Olha só o que diz lá, o versículo 25 em diante. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. E então, isso está falando agora
do momento em que o outro filho mais novo, que tinha se perdido, tinha estado lá na miséria e tinha voltado, o pai estava fazendo uma festa. Então o filho mais novo agora vem, se aproxima da casa, ouve a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Então o mais velho estava sofrendo do mesmo problema. Ele estava achando que a administração do pai estava ruim. Tu administra muito mal as coisas por aqui. Tu não me dá o que eu queria, e aí vem esse teu filho e tu dá coisa melhor ainda para ele. Tu administra mal, estou insatisfeito contigo, com a tua administração. Meus irmãos, os filhos insatisfeitos com o procedimento do pai. E é claro que a gente sabe que nessa parábola Jesus está falando sobre esse filho mais velho, que era o judeu, aquele que já estava andando com Deus há mais tempo e tudo mais, que estava ali então revoltado com o fato de o pai estar recebendo os gentios também na situação e tudo mais. Mas tudo bem, o interessante para nós é que são dois tipos de filhos diferentes que estão ali vivendo um afastamento do relacionamento com o pai por causa da sua cabeça dura, por causa de acharem que as suas ideias são melhores que a do pai. A sua forma de administrar seria melhor do que a de Deus, um orgulho diante de Deus. Né? Em Lucas 16, no capítulo seguinte, ali, ao da parábola, versículo 15 diz assim: ele lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos, aos olhos dos homens, mas Deus conhece os corações de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Então, de novo, ele está enfatizando que tem muitas coisas que na sociedade é o máximo, e para Deus é o mínimo. Para Deus é a pior coisa que você poderia estar fazendo. E a gente precisa alinhar os conceitos, entender, isso é bom mesmo ou é detestável aos olhos de Deus? Está todo mundo me aplaudindo, está todo mundo dizendo que eu estou bem, minha família, meus amigos, todo mundo dizendo que eu estou fazendo certo, mas e Deus? Então, se eu acredito na administração de Deus, eu preciso me voltar para esse conceito e perguntar: Deus está se agradando disso? É do Pai ou é do mundo? É do Pai ou é do mundo? Então nós somos chamados, irmãos, para superar o mundo. E aqui eu queria fazer um parênteses, olhando para alguns textos de Lucas anteriores, para dizer o seguinte: irmão, superar o mundo, Jesus estava dizendo, ele estava fazendo algumas perguntas, estava dizendo assim: que coisa demais que a gente faz, ou de diferente da cultura local a gente faz, se a gente só ama aqueles que nos amam? Que coisa diferente a gente faz se a gente só faz o bem para quem nos faz o bem? Que coisa diferente a gente faz se a gente empresta esperando as pessoas nos devolverem o que a gente emprestou? E o texto paralelo lá em Mateus 5 diz: se vocês saúdam, se cumprimentam só os irmãos de vocês, o que vocês estão fazendo demais? Eu queria que vocês fossem diferentes nesse sentido, de vocês cumprimentarem quem vocês não conhecem, de vocês abraçarem quem vocês não conhecem, de vocês ajudarem quem vocês não conhecem, que não amam vocês, nunca fizeram nada por vocês, de vocês começarem a fazer uns movimentos assim que surpreendam as pessoas, inclusive as que odeiam vocês, com o meu amor. Surpreendam as pessoas com o meu amor. Então, meus irmãos, é isso. Quando a gente está contente, a gente está vinculado, a gente está aprovando a administração do Pai, a gente começa a ter um sentimento de gratidão, de alegria, de satisfação, que vai acabar transbordando. Eu vou sair na rua e vou dizer assim: vou superar agora o que é o normal. Agora eu vou andar acima do que é o normal. Agora eu vou fazer coisas que vão surpreender as pessoas. Vou fazer o bem de uma forma que elas não estão acostumadas. E aí a gente vai começar a ver uma sociedade ser impactada pelo Evangelho. Mas primeiro eu preciso me elaborar, me estabelecer bem ao lado do Pai. Porque se eu estiver sempre focado naquilo: mas está me faltando, mas estou insatisfeito, mas a gente vai ficar na mesma ciranda dos filhos aqui, perto do Pai, insatisfeitos com o relacionamento quebrado. 1 João, capítulo 5,
O texto diz assim em versículo 4: o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a nossa confiança no que Deus está fazendo. Fé não é pensamento positivo que eu posso fazer todas as coisas, é ouvir Jesus dizer: Jesus, eu confio em Ti, o que Tu está dizendo é o que eu vou fazer, é o que tem que ser. Jesus, o que Tu está me dando é o que eu preciso, eu confio em Ti, Jesus, mais do que na minha própria força, mais do que nas minhas próprias providências. Então, irmãos, que a gente possa de fato vencer o mundo por essa confiança em Deus, confiança no Senhor, confiança no Senhor. Pois, uma outra verdade que eu queria que você guardasse é que o arrependimento é que vai nos levar à superação. O arrependimento é que vai nos levar à superação. O arrependimento é a mudança de mente, é você reconhecer que estava errado e que o pai estava certo, e foi o que o filho mais novo fez, né? Então a história conta que um dos filhos teve um final feliz, ele encontrou a satisfação verdadeira que veio como? Pelo arrependimento, pelo arrependimento, pelo arrependimento. Meus irmãos, vamos ler aqui o texto que fala sobre o arrependimento dele, Lucas 15, 17 em diante, que diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Irmãos, o arrependimento não é fácil, exige humildade. E esse filho chegou num ponto em que o pai ficou bem feliz com ele. Irmãos, o filho foi lá dizer assim: Senhor, Deus, você estava certo, eu estava errado, eu não sou digno, eu não mereço a tua graça, eu não consigo resolver as coisas, eu não posso viver por minha própria força, eu não sei, eu não sou, eu não faço. E aí Deus olha para ele e diz assim: agora nós estamos conversando, agora nós vamos atingir os novos níveis, agora com essa humildade de dizer eu não sou digno, é que as coisas vão começar a acontecer. Esse é o fim da história, meus irmãos. Esse é o final feliz da história, porque do outro filho não se diz qual é o final dele, né? Só diz aquela birra que ele fez, mas não diz qual é o final. Irmãos, o final da história desse homem é feliz. Por quê? Porque ele reconheceu que estava errado, ele pediu perdão ao pai. E, meus irmãos, tomara que a gente não precise esperar para chegar no fundo do poço, como ele foi, lá com os porcos, como ele foi, para se arrepender diante de Deus, ou para pedir perdão para Deus, pedir perdão para as pessoas. Tomara que a gente não precise chegar até lá. Na verdade, esse texto nos encoraja a nós fazermos todos os dias um caminho para dizer: Jesus, naquela frase que eu disse ontem, eu fui muito errado, eu fui do mundo naquela frase. Deus, naquele pensamento, eu fui do mundo. Eu me arrependo, Senhor, me ajuda, tu está certo e eu estou errado, me muda, me transforma. Todo dia, meu irmão, é dia de carregar a cruz, é dia de se arrepender. E o arrependimento leva ao quê? Leva à superação, leva a eu ir para um degrau maior, leva a eu experimentar a realidade superior, que é a realidade do Pai e não do mundo, do Pai e não do mundo. Então, tomara, irmãos, que nós tenhamos a capacidade de nos arrependermos diariamente. E o arrependimento não é fácil. Reconhecer que estava errado, que Deus estava certo, ou que alguém estava certo, não é nada fácil. Mas, irmãos, como é libertador, como muda as coisas, como muda as coisas. Agora, nossas férias, teve um final de semana que nós fomos para Gramado. E nós fomos lá para 2 dias só. E aí, no segundo dia de manhã,
no café da manhã, nós estávamos lá, a Tati, o Ismael, o Everton, o Andres e eu, sentados lá no café, e eu tive um momento de mundanismo ali, que a minha palavra foi cheia de raiva, assim, sabe? Foi uma explosão ali no café. E aí depois a gente foi para o quarto e a Tati disse assim, eu acho que era melhor tu pedir perdão. E eles estavam em outro quarto, né? E aí eu fiquei pensando, né? Depois, semana que vem, né? Fiquei lutando ali, né? Porque é difícil pedir perdão, dizer que estava errado, né? Difícil pedir perdão. E daqui a pouco eu disse, não, eu tenho que ir lá. E aí eu fui lá, me sentei lá, olha só, eu quero pedir perdão para ti por tal coisa, para ti por tal coisa e tal, não sei o quê, babá. E aí, irmãos, aquilo ali mudou, aquilo ali salvou o passeio, aquilo ali mudou a situação, melhorou o nosso relacionamento ficou melhor depois daquilo. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque muitas vezes a gente deixa de praticar o arrependimento, mas a gente não sabe quão bom seria se a gente praticasse aquele arrependimento. Pedir perdão para Deus, pedir perdão para pessoas. Então, a gente precisa fazer. E quanto é bom a gente voltar para perto do Pai, porque tudo o que Ele oferece é melhor. O sujeito estava lá e olhando para os porcos lá e dizendo assim, quando eu comia com meu pai era muito melhor. Irmãos, sempre tudo que Deus fizer vai ser melhor do que a gente pode arranjar. Então que a gente possa reconhecer, que a gente possa se arrepender, que a gente possa dizer todos os dias, Jesus, ontem eu andei longe, não foi bom, contigo vai ser melhor hoje. Contigo vai ser melhor hoje. Então a confiança, irmãos, em Jesus leva ao contentamento e à realidade superior. Então é isso. Pensem que eu estou falando basicamente só 3 coisas. Eu estou falando sobre contentamento, sobre arrependimento e sobre superação, sobre realidade superior. Então nós precisamos andar nesses 3. O contentamento inclui o arrependimento. O contentamento chega quando eu reconheço que as coisas que eu estou fazendo não estão muito conectadas com Deus, eu começo a confiar mais nele, eu começo a ficar mais contente, mais satisfeito, dizer, não, mas Jesus é que tem razão, Ele está administrando bem, está errado, as pessoas estão dizendo que Ele erra, mas não, na verdade eu estou entendendo que de fato e o contentamento vai me levar a coisas superiores, irmãos, vai me levar a coisas superiores, a realidade superior que só Jesus pode dar. O texto lá de 1 Timóteo, agora estou indo para um outro texto, diz algo muito importante vinculado a esse texto. A terceira verdade para nós hoje é que o amor a Jesus, com contentamento, me leva ao lucro que eu preciso, ao lucro verdadeiro, não financeiro, mas o lucro verdadeiro, a vantagem verdadeira que eu preciso. Lá em 1 Timóteo 6, o texto vai dizer o seguinte, 6 até 8. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Ele estava falando antes que alguns achavam que a fé ou a espiritualidade era uma fonte para ganhar dinheiro. E ele está dizendo, não é. E daqui a pouco ele volta atrás e diz, não, espera um pouquinho. Mas a piedade, irmãos, a piedade é devoção a Deus, que acaba se traduzindo também em amor às pessoas. Então ele estava dizendo, não, parem um pouquinho, vamos falar outra coisa sobre o lucro. A piedade com contentamento, de fato, é uma grande fonte de lucro espiritual. Lucro espiritual, vantagens espirituais, qualidade de vida verdadeira, satisfação verdadeira, está na piedade com contentamento. Esse anexo é muito importante. Com contentamento. Como assim contentamento? Confiando em Jesus. Não estabelecendo o que eu preciso, mas perguntando, Jesus, o que eu preciso? Tu já está me dando? Tá, então tá bom. Então está tudo ótimo. Então eu vou agradecer, vou louvar, vou transbordar na vida de outras pessoas e vou fazer a diferença. Então, irmãos, a piedade com contentamento. No versículo 10, do mesmo capítulo, 1 Timóteo 6, o texto é bem conhecido, diz assim, pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Quero que você continue lembrando da parábola dos filhos. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Que não seja assim com a gente, irmãos. De estabelecer nossas próprias metas de satisfação
e se atormentar com muitos problemas, porque a gente estabeleceu nossas metas de satisfação, em vez de ouvir o nosso Pai. A gente se afastou do Pai, porque a gente achou que ia encontrar nós mesmos a satisfação. Depois, em Lucas 16, agora estou voltando lá, a gente estava na parábola do 15, no 16, versículo 13, o texto é o seguinte: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então nós precisamos lembrar quem nós estamos servindo todos os dias. Todo dia de manhã é o dia de eu dizer: quem eu estou servindo? O Pai ou o mundo? E, irmãos, é interessante e é triste ao mesmo tempo o paralelo que tem de algo que Jesus viveu na carne, porque ele tinha ali um grupo de pessoas que ele considerava como que filhos, grupo de 12 pessoas, e um deles viveu a mesma coisa que esses filhos aqui. Ele entendeu que valia a pena uma traição por causa do prazer que o dinheiro traria. Ele trocou Jesus por um dinheiro, que foi Judas. Então, meus irmãos, nós precisamos ser sinceros com a gente mesmos, de que muitas vezes a gente tem trocado o nosso Pai por alguma coisa que eu achei que era satisfação. A gente precisa fazer essa reflexão todos os dias e falar com o nosso Pai. Lembrem que Ele está de braços abertos. Ele está de braços abertos para receber aquele que vai reconhecer e vai pedir e vai viver um novo nível espiritual. Então nós precisamos desfrutar dessa compreensão, dessa misericórdia que Deus tem com a gente. Então o contentamento, irmãos, vai andar junto com a gratidão. Esse é um bom termômetro. Eu sou mais agradecido pelas coisas que eu tenho, eu agradeço mais, eu estou mais satisfeito com o que eu tenho, porque no fim das contas, o Senhor é meu pastor, eu tenho entregado minha vida para o Senhor, eu confio que Ele está no controle, ou eu tenho mais palavras de reclamação, de não está bom, está errado, estou ruim, está tudo, não tenho o que eu precisava, preciso de mais. A gente precisa, irmãos, se perguntar: eu estou mais para aquele que confia no Pai, ou eu estou me parecendo com um desses filhos que está insatisfeito e está procurando em outros lugares a satisfação, né? Lucas 16 ali, também tem um outro versículo interessante, versículo 10, que diz o seguinte: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Então, se as coisas que Deus me deu, eu for grato, eu confiar que é o que eu preciso, que é o que Jesus me deu, viver com o contentamento, adivinha qual é a promessa? Jesus vai te levar, vai te confiar mais coisas. Agora, se tu está desconfiado, está insatisfeito, está descontente, talvez Deus não esteja fazendo o que devia fazer, adivinha, hoje de manhã o irmão Sérgio Omar falou uma coisa genial, combinou muito, ele disse: eu sempre fico pensando que a gratidão é o cimento que eu coloco em cima do tijolo que Deus botou, e daí Ele pode colocar um outro tijolo em cima. É exatamente isso, irmão. Exatamente isso que o texto está dizendo. É o cimento que tu vai botar do contentamento que vai fazer com que Jesus coloque mais alguma coisa para que tu administre, porque tu está fazendo uma administração de confiança nele. Lá em Lucas 12, o texto diz assim, um pouquinho antes do 15, né? A partir do 42. O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem o seu servo encarrega dos seus servos, para lhe dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Ele disse: olha, tem um servo que ele é fiel. Sabe o que ele faz? Ele foi encarregado de alimentar os outros servos. E ele entrega a marmita de cada um todos os dias fielmente. Feliz é esse cara que está alimentando os outros como eu pedi, porque quando eu vier, eu vou dar para ele todos os meus bens. É isso, irmãos, que a gente está querendo experimentar. Que Jesus nos dê mais, por quê? Porque a gente está administrando o que a gente tem com fidelidade. E para fazer isso tem que ter contentamento, tem que ter confiança nele, de que o que ele nos deu é o que a gente precisa administrar. Então, que a gente seja fiel, irmãos, no pouco, ou no que Jesus já nos deu, né, para que a gente viva essa realidade superior. Voltando lá para a parábola dos filhos, ali para o finalzinho, a palavra que o pai deu para o filho
mais velho, que estava ali revoltado com as homenagens do filho mais novo, foi a seguinte: disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Sabe qual é uma outra forma de dizer essa frase? Meu filho, pelo caminho certo, tem o infinito à tua disposição. Tem o infinito, pelo caminho certo, tem o infinito à tua disposição. E tu está te afastando disso por desconfiar da minha administração. Então, meus irmãos, essa é a palavra de Jesus para nós. O contentamento é o cimento que a gente precisa botar em cima do que Jesus já nos deu, para que Ele possa então vir com mais do que Ele tem para nós. Então, da forma certa, com o contentamento, com o arrependimento, com a humildade, Jesus vai nos levar a grandes níveis, E a gente precisa fazer isso todos os dias, esse renovo todos os dias. Agora eu quero voltar de novo para 1 Timóteo 6. E quero ler de novo uma porção que eu já li, e quero ler o que vem a seguir. O texto dizia lá: pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. E agora o apóstolo dá uma palavra para Timóteo, que ele dizia que era o seu filho na fé. Ele diz: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. E agora, meu irmão, sublinha isso, se você está lendo comigo. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Como assim toma posse da vida eterna? Timóteo já não era salvo, já não tinha tomado decisão por Cristo, já não tinha vida eterna garantida? Sim, mas ele está dizendo: toma posse dessa vida eterna, veste essa camiseta, bota isso no teu coração, vive, respira a vida eterna, Timóteo, respira a vida eterna. Livra-te do mundo completamente e respira as bênçãos de Deus, experimenta o nível superior, mas para isso você precisa estar focado nisso que eu te dei, nisso que eu te confiei. Irmãos, é esse o convite de Jesus para nós hoje, que a gente tome posse da vida eterna. Se eu já ando com Jesus, que eu me acorde de manhã dizendo: hoje eu vou viver mais da vida eterna que Jesus tem para mim. Hoje eu vou tomar posse da vida eterna, do que o Senhor tem para mim. E lá no versículo 17, irmãos, para encerrar a minha mensagem, o texto diz assim: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes e nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ele disse: ensina os ricos, ensina a todos, que não coloquem a sua confiança, não sejam arrogantes diante de Deus, e não colocam a sua confiança na sua riqueza, nas coisas materiais, mas em Deus, porque Ele dá ricamente de verdade para a satisfação verdadeira. Meus irmãos, que nós possamos hoje fazer um movimento de volta para Jesus, dizendo: Jesus, eu tenho confiado em um monte de coisa, eu tenho confiado nos meus projetos, nos meus planos, na minha conta bancária, aqui, ali, em pessoas, mas eu quero, Senhor, hoje fazer um caminho de volta. Eu quero fazer um caminho em que eu vou confiar mais em Ti, Senhor, em que eu vou colocar minha confiança totalmente naquele que provê ricamente para minha satisfação, Senhor. Porque Tu está me convidando hoje para olhar para Ti, e Tu tem me dito, Senhor, que Tu tem planos maiores do que eu tenho vivido, e que eles virão com a minha confiança, com a minha fé em Ti. Então, meus irmãos, nós somos chamados para superar o mundo, e essa superação só vai vir se eu confiar em Jesus de fato. Então é aquilo, meus irmãos, é o contentamento, é a confiança em Jesus que vai me levar à superação. Mas nesse caminho tem o arrependimento, tem de eu mudar, de eu reconhecer que a confiança nem sempre está em Jesus. E aí a gente vai viver, Senhor, com o Senhor
algo novo aqui hoje ainda. Nossa realidade vai mudar aqui hoje ainda. A vida daquele filho nunca mais foi a mesma. Desde que ele reconheceu o que estava errado, foi até o pai que estava esperando ele para dizer: Senhor, eu não sou digno. Eu não sou digno. Eu preciso da tua ajuda para que as coisas estejam de fato melhores do que estão. Então, meu irmão, hoje é o nosso dia de falar com Jesus sobre as áreas em que a gente não tem confiado nele. A gente tem confiado em um monte de coisas e pessoas e não tem confiado nele. Então eu quero te convidar a você ficar em pé agora, e nós fazemos um tempo de conversa com Jesus, de retorno para perto do Pai. Você fale com Jesus sobre o teu relacionamento com Ele, que você fale sobre como as coisas vão mudar, que você peça ajuda, que você peça perdão, que você se humilhe diante de Jesus, que seja um tempo de renovo, para que Ele tome esse arrependimento e a realidade mude. E eu sei que Ele pode fazer, e Ele quer fazer, Ele quer fazer. Tempo de realidade mudar nas nossas vidas. Fala com o Senhor. Jesus, nós viemos aqui, Senhor, para viver, Senhor, um renovo em nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por todo o teu amor, a forma como tu nos fala, pela tua palavra com graça, Senhor, com as mãos estendidas para nos receber, Senhor. E nós queremos, Senhor, aqui hoje reconhecer, nos livra do orgulho, Senhor, nos livra da arrogância, que às vezes nos impede de perceber em quantos momentos, em quantas áreas nós temos, Senhor, sido independentes de Ti, temos, Senhor, tentado resolver por nosso braço, temos acabado, Senhor, nos voltando as costas para Ti, Senhor. Nós queremos reconhecer, Senhor, que muitos dias nós temos ido por nossa própria conta, desconfiamos da Tua administração e queremos fazer as coisas sozinhos, Senhor. Mas, Pai, recebe-nos de volta hoje. Nós queremos entregar tudo o que colocamos aqui diante do Teu altar, essas áreas de nossas vidas, queremos entregar com arrependimento, com pedido de perdão, Senhor, com pedido de transformação, Pai, porque queremos viver uma vida de maior confiança em Ti, Senhor, que vai gerar contentamento, que vai gerar gratidão, que vai gerar alegria, que vai gerar superação, vai nos levar para níveis superiores de qualidade de vida, de alegria, do sobrenatural do Teu poder, que vai transbordar na vida daqueles que estão à nossa volta, que vai fazer com que a nossa cultura, Senhor, possa ser iluminada pelo sol da justiça, possa ser transformada de tristeza em alegria. E nós estamos aqui, Senhor, para nos colocarmos diante do Teu altar, dizendo: nós queremos o que Tu tem para nós, Tu és o nosso Pai. Para onde iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Só Tu tens a satisfação verdadeira.